Fala, meu povo! Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos aí, guerreiros e guerreiras que estão focados nos estudos rumo aos concursos da Polícia Civil, principalmente o pessoal de Delta aí, que vai fazer concurso para delegado. Bora chegando, porque hoje o papo é muito sério. Nós vamos falar aqui muito sobre algo que as pessoas acabam negligenciando. Eu estava conversando lá no nosso grupo do WhatsApp e eu vou só esperar a professora Rayana entrar aqui. Ela acabou de acenar. Ray, manda um convite aí, por favor, Rayana. Deixa a Rayana mandar o convite aqui. Enquanto isso, vocês que são do grupo aí vão entrando. Quem já é do nosso grupo do WhatsApp vai se identificando aí, vai dizendo eu. Cadê o convite aqui da professora Rayana? Acabou de chegar o convite. Cadê? Vão entrando que eu tô só esperando a Rayana entrar para a gente poder começar. Ray, manda o convite aí de novo, mulher. Meu patrão André Carneiro, meu compadre André Carneiro tá por aqui. Um abraço, Carneiro. Deixa eu ver, cadê a professora Rayana? Ariana tá dando boa noite. Roberta Monteiro por aqui. Robert Val tá por aqui também. Abraço, Carneiro. Cadê a professora Rayana? A professora Rayana deve aqui de novo. Chegou a solicitação. Acho que agora vai. Entrar ao vivo agora não é possível que agora não vá. Pronto. Rayana entrou. Tudo certo, chefe? Tá me ouvindo? Tudo certo, chefe? Tô ouvindo sim. Que é aqui, ó. Já pronta, Vamos, preparada. vamos embora. Então, galera, é o seguinte: para quem não conhece, deixa eu fazer as devidas apresentações. Professora Rayana é professora de Direito Constitucional e Direito Administrativo aqui do JUS 21 e é também a nossa chefe, a nossa supervisora pedagógica aqui do JUS 21. É a mulher que bota moral em mim, em Maurício e em Leandro aqui. A gente não manda em nada no que diz respeito à parte pedagógica, ela que é a nossa supervisora. E também, Rayana foi uma das grandes contratações de toda a história do JUS 21, porque ela é especialista no que diz respeito à meta-preparação, no que diz respeito ao que há de mais moderno nos estudos, seja para o OAB, seja para concurso das carreiras policiais. E, especificamente hoje, nós vamos começar a conversar com vocês sobre a importância de estudar através dos informativos do STJ e do STF para os concursos de carreiras policiais. E a gente vai focar principalmente para a galera que está aí firme na PC de Minas Gerais e que está na expectativa do concurso da PC Ceará. E aí, Rai, eu já queria começar trazendo uma informação. Eu fiz uma pergunta no meu Stories hoje, se o pessoal ele tinha noção do percentual, de quantos por cento normalmente de temas que são tratados nos informativos que caem numa prova de delegado. E eu reparei assim que tinha muita gente que não tinha noção, e eu já vou responder essa indagação. Dependendo da banca, isso varia entre 40% e 45% da sua prova. A média é 40% de tudo que cai no núcleo duro para delegado de polícia. O que é o núcleo duro? Penal, processo penal, administrativo, constitucional, direitos humanos também, que cai muito, direitos humanos, em alguns concursos, direito civil. Esse núcleo duro, mais ou menos 40%, 45% de tudo que cai na prova objetiva foi tratado nos informativos dos últimos 2 anos anteriores ao concurso. Tá certa essa leitura aí que eu estou fazendo, Rai? É mais ou menos por aí? Chefe, é mais ou menos por aí mesmo. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar aqui, compartilhando esse momento aqui com o nosso chefe, nosso PLGG querido. E é uma honra chegar aqui para falar com vocês sobre um dos pilares hoje dos nossos estudos, que é o estudo dos informativos. Gente, eu peço a atenção de vocês para isso, por quê? Primeiro ponto, as bancas, nós temos uma cartela de bancas hoje, FGV, o CESP, que é o SEBRASP, temos a questão da IDECAN, diversas bancas, IBFC. Cada banca hoje tem uma forma de abordar a jurisprudência. E essa jurisprudência é aquela questão que vai fazer a diferença para você na contagem e no cálculo da sua aprovação na primeira fase. Por que eu estou destacando isso, PLGG?
Se vocês observarem, a PC de Pernambuco, que foi o Sebrasp, nós tivemos, acho que, duas questões só de jurisprudência. Só que a discursiva teve uma jurisprudência do TJDFT de 2019. Polícia Civil de Santa Catarina, tivemos mais ou menos ali umas 8 questões só na prova objetiva de jurisprudência, fora as provas discursivas. Então, hoje, não dá mais para deixar, para estudar a jurisprudência em revisão pré-prova. A jurisprudência ela tem que integrar o corpo do seu estudo. Por quê? Porque se a banca, um exemplo, saindo das carreiras policiais, uma coisa que aconteceu atípica agora, eu sempre faço esse levantamento de bancas, como o professor falou, e eu sempre estou de olho em tudo que as bancas estão fazendo, até para a gente trazer o melhor para os nossos alunos. Na prova da DPRJ, o Sebrasp cobrou 43 questões só de jurisprudência. Ô, Rai, para o pessoal que está caindo de paraquedas, tem muita gente que está começando a estudar para a polícia agora, só para eles entenderem, quando a gente fala em informativos mensais, é a coletânea das decisões do STJ e do STF, que no nosso caso nós separamos pelas disciplinas que caem nos concursos das carreiras policiais. É só para fique claro para todo mundo quando nós falamos informativos. Informativos nada mais são do que as coletâneas publicadas pelos próprios tribunais, e no nosso caso aqui, basicamente, STJ e STF, de tudo que eles trataram de todas as áreas, civil, consumerista, penal, processo penal, administrativo e assim sucessivamente. Deixa eu pegar um gancho do que tu falou. Tem diferença no estudo informativo para a prova objetiva e para a prova subjetiva ou é a mesma coisa? Tem muita diferença. Uma coisa muito importante, chefe, antes de responder essa pergunta, é a gente destacar que os alunos não sabem estruturalmente ou não nos ensinam. Eu fui estudar isso quando eu fiz o meu organograma, que eu vou deixar até disponível para os alunos, do STF e do STJ, para entender quais são as turmas do STJ. Quinta turma, sexta turma, turma de direito penal, o que é que a quinta turma diz? Porque às vezes sai uma decisão e o pessoal diz assim, foi o plenário do STF. Foi a quinta turma ou a sexta turma do STJ. E às vezes o pessoal fica dizendo, mas está convergente, está divergente. Por quê, professora? Porque nós temos a estrutura do STF e nós temos a estrutura do STJ. E isso é importante dizer que essa divisão lá do STJ é dividida em turmas. Então, temos a quinta e a sexta turma falando dessas decisões. E o STF, que é o guardião da Constituição, pelo plenário, também trazendo decisões específicas. Então, quando a gente traz essa questão, esse escalonamento, a gente primeiro divide na cabeça o que é STJ e o que é STF. A gente lembra ali da organização do artigo 93 da Constituição, mas quando a gente vai para os informativos, a gente consegue dividir isso melhor. E eu digo, porque essa semana um aluno da mentoria entrou em contato comigo e perguntou, professora, é a primeira vez que eu estou estudando informativos. Eu não sabia o que eram informativos. Já tinha feito outra mentoria, utilizado outro material, mas eu nunca tinha ouvido falar em jurisprudência, em informativos. Então, essas decisões consolidadas dos tribunais superiores são aquela pedra de toque ali especificamente. E hoje não só os informativos. Tem, às vezes, umas decisões que caem e que a gente não sabe de onde surgiu. É fruto de quê? Jurisprudência em tese. Então, a gente precisa entender que, sim, existe eles fazem isso até para se resguardar. Antigamente, eu sou de um tempo onde caía muita doutrina. O problema é que tem doutrina para todo lado, né? Você tem sobre um tema, você tem 10 doutrinadores pensando 10 coisas diferentes. Então, sempre dava muita confusão. O que é que eu vejo hoje é que a maioria das bancas estão fazendo? Pelo menos as bancas grandes, FGV, Sebrasp, as que querem brigar com as grandes, como é o caso que a IDECAN, que quer ser uma nova FGV da vida, está fazendo aí, eles vão para a jurisprudência, vão para os informativos, se alguém questionar, eles dizem, é o STF que diz, briga lá com eles. É o STJ que diz, briga lá com eles. Então, assim, antigamente as pessoas estudavam para delegado a jurisprudência, elas pegavam estou estudando crimes contra a vida e saía procurando o que tinha de jurisprudência de crime contra a vida. Isso não funciona mais.
você tem que ter algo consolidado pelo próprio tribunal e, assim, o intervalo de tempo, que eu acho que é no máximo 2 anos antes da prova. Então, quem vai fazer prova da Polícia Civil do Ceará no começo do ano que vem, tenha certeza que 30%, 40% da sua prova vai ser o que apareceu nos informativos 2023, 2024. O pessoal que vai fazer a prova em janeiro da PC de Minas Gerais vai ser informativo 2023, 2024. A galera que vai fazer prova do Piauí ali para metade do ano que vem vai ser informativo 2023, 2024. Para evitar, a banca quer evitar problema. Se alguém disser qualquer coisa, ele vai dizer reclame com a jurisprudência. E quando está no informativo, ele parte da premissa que o aluno é obrigado a conhecer, né? Então ele não pode nem dizer que é uma jurisprudência tirada da algibeira, porque se está no informativo, o aluno é obrigado a conhecer. Mas me diz, e tem diferença esse estudo informativo da objetiva para a subjetiva ou é uma coisa só? Tem, tem. A primeira diferença é o seguinte: a prova objetiva, você precisa colocar a ideia do informativo na questão que está ali, como certo ou como errado, dependendo da alternativa. Ok, então você tem, se for certo ou errado do CESP, você consegue ali ler o informativo, lembrar, guardar a informação e marcar a questão. Então, lendo a ementa, fazendo uma solidificação, sem aprofundar no informativo, você consegue. O problema é o seguinte: quando chega em uma prova discursiva, em que você, ou então no fundamento da peça prática, em que você precisa desenvolver o nexo argumentativo e colocar na prova ali, escrever a fundamentação teórica. Você vai tirar de onde aquela fundamentação teórica se você só decorou o julgado para a prova objetiva? Então, se a prova objetiva e a subjetiva for no mesmo dia, piora. Por quê? Se você só decorar para a prova objetiva e não passar na discursiva, não toma posse. Se você fizer o estudo concatenado uma vez só, você acerta na objetiva e consegue responder, consegue fazer a sua peça, desenvolver o raciocínio para a prova subjetiva. A prova subjetiva, as questões, a peça especificamente, ela requer que você desenvolva um raciocínio. E esse raciocínio, ele tem que ser criado previamente, porque se você não souber, o aluno não souber raciocinar, como é que no momento do nervosismo da prova ele vai conseguir criar uma fundamentação para pontuar de acordo com o pensamento da banca? Às vezes o candidato ele quer botar o seguinte: ele faz um espelho, olha para o espelho e diz o seguinte: ah, meu espelho está lá na FGV. Gente, a gente precisa pensar com cabeça de examinador. Não é com cabeça de candidato. Por quê? Porque o espelho não sai igual que a gente pensa. O espelho sai pela banca e a banca ela já diz ali o que é que ela quer. Então, quando a gente vai estudar a jurisprudência, a gente tem que saber guardar as informações chaves para fazer a prova objetiva, mas a gente precisa saber guardar o nexo argumentativo para fazer a fundamentação nas É, peças e na questão é por discursiva. isso que não basta só ler o julgado, né? Tem Não. muita gente que acha que estudar jurisprudência é ler o julgado, e não é. Existe toda uma técnica para você aprender a estudar os informativos, até porque tem muito informativo que é baseado em precedente. Então, às vezes, você precisa conhecer o precedente para entender o julgamento atual. Vou dar um exemplo. Ano passado, dia 1º de agosto do ano passado, decorei a data, o plenário do STF julgou uma ADPF 779, eu não vou lembrar o número da ADPF. A ADPF é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que proíbe a alegação, que declara a inconstitucionalidade da alegação da legítima defesa da honra no crime de feminicídio. Certo? Isso foi consolidado pela jurisprudência, pelo plenário do Supremo, em uma ADPF, salvo melhor juízo, é 779, se eu não estiver equivocado o número da ADPF, que diz que é inconstitucional alegar no rito do júri a legítima defesa da honra no crime de feminicídio. Aí tem muita gente que diz: porra, Giovanni, mas espera aí, isso não pode desde os anos 90. Isso era questionado desde que Doc Street matou Ângela Diniz em 76. Em 1981 tinha uma série chamada Malu Mulher na Globo que já falava disso. Por que diabo é que veio bater em 2023? O que é que mudou? Aí é que tá. É aí que entra a técnica de você estudar os precedentes. Você tem precedentes, só que de repente teve alguma decisão. O cara chegou e pediu clemência num júri, alegando legítima defesa da honra. E aí o cara achou uma porta para usar a tese sem falar que era legítima defesa da honra, mas pleiteando clemência. Aí o STF já tinha proibido se pedir clemência na sessão plenária. E
você tem que ter a técnica de saber como os precedentes foram evoluindo para chegar naquela jurisprudência. Isso é importantíssimo. E uma coisa, tá, Rai, que eu sempre gosto de colocar. Não, se você só lê o julgado, só lê, você vai estar absorvendo 10% que você precisa. Você tem que ter uma técnica para ler. E você tem que saber até o que você estudar. Exemplo, quem vai fazer prova da PC Ceará? Eu vou te dar uma dica. A jurisprudência da sua prova objetiva é STJ. Vá por mim. É IDECAN. Ah, Giovanni, eu acho que não vai ser a IDECAN. Estão querendo que tire. Eu também queria muito que tirasse. A IDECAN não tem experiência nenhuma em prova de delegado. Prova de polícia feita pela IDECAN é um Deus nos acuda. É pior do que uma Topic lotada, sem ar-condicionado, saindo do CAT e indo para Farias Brito meio-dia. E com um menino em pé dentro ainda vendendo macaúba. Mas nós trabalhamos com o que nós temos. Na prova da PC do Ceará para delegado vai ser jurisprudência do STJ. Por quê? O miúdo, o dia a dia da jurisprudência é STJ. É quinta e sexta turma do STJ. Aquela minúcia, pode entrar na casa, não pode entrar na casa, tem flagrante, não tem flagrante. O STF, quando ele se manifesta em matéria penal, ou é em ações penais cuja competência originária é no Supremo, e isso os concursos vão correr. Vão correr as léguas. Não, olha, Giovanni, vamos botar o inquérito das fake news na minha prova? Não, não vão. Vão falar das ações penais em trâmite no STF? Não, não vão. Não vão falar sobre isso. O que vão cobrar na sua prova do STF são as consolidações de matéria constitucional. Vou dar um exemplo do direito penal. A questão das 40 gramas da cannabis sativa. É uma consolidação de matéria constitucional. As manifestações quanto aos mandados constitucionais de criminalização. Por exemplo, hoje nós já temos a ofensa racial, a injúria racial como crime de racismo, mas não existe a ofensa baseada na orientação sexual. Então o STF consolida que por falta do mandado de criminalização você vai ter que seguir uma analogia. O STF ele trata dessas questões aonde as demais disciplinas elas estão em conflito com o que eles entendem são premissas constitucionais. Mas o mastigado do penal, do processo, do administrativo, do civil, principalmente para a prova objetiva, é o STJ. E aí você não pode simplesmente ler o informativo. Você tem que conhecer a evolução da jurisprudência daquele informativo. É por isso que a técnica é tão importante no estudo. Inclusive, eu estava com a professora Rayana, hoje à tarde a gente tem até uma coisa para falar para vocês. Amanhã, às 18 horas, a professora Rayana vai mandar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, o link está nos meus stories, o link está na minha bio aquela descrição do perfil. É um grupo que a gente permite que você entre gratuitamente. Lá a gente, em forma de live, manda material gratuito, troca ideia. E a professora Rayana, amanhã, às 18 horas, ela vai disponibilizar um simulado só de informativo. Ela vai botar lá um simulado só baseado em informativo dos últimos 2 anos do STJ e do STF. E às 20 horas, a gente vai entrar ao vivo de novo, amanhã, para mostrar a vocês como, se você não sabe estudar os informativos, você vai errar muita questão desse simulado. Então, a gente vai liberar o simulado, vai matar a cobra às 18 horas, e às 20 horas a gente vai mostrar um instrumento com o qual matamos o réptil, justamente para você perceber como existe uma técnica de estudar os informativos. E tu já vem desenvolvendo essa técnica tem o quê? Tem um bom tempo, né, Rai? Chefe, eu comecei a desenvolver essa técnica em 2015, quando eu fiz a primeira vez a PCPE, e eu reprovei por 0,25, né? E eu vi que só a lei seca não era fundamental. E que aquela sistemática de questões 4 erradas, anulava uma certa, eu não podia bobear. O que foi que eu comecei a fazer comigo? Eu comecei a criar os simulados para que eu tivesse um sistema de memorização da jurisprudência. Eu tenho até um amigo que ele brinca muito, dizendo o seguinte: eu quero ter o material de busca e apreensão e de reconhecimento de pessoas. Aí eu disse: eu vou começar a lhe cobrar, vou começar a vender, vou entregar meu material, não. Por quê, minha gente? Eu fiz esse levantamento de 2015 até hoje e eu atualizo direto esse levantamento. E o que é que eu observo? No julgado é a ADPF da legítima defesa, professor, a ADPF 779 mesmo.
É. Primeiro ponto, se fala em interdisciplinariedade. Essa legítima defesa da honra bate muito na questão dos direitos humanos também, em princípio da igualdade. Chega na prova subjetiva para você fazer a redação ou para você fazer uma peça lá, representar pelo flagrante, e vem essa tese, se você não tiver o nexo argumentativo, que inclusive o julgado fala, eu lembro exatamente disso, o julgado fala em retórica argumentativa. Então, se você não souber fundamentar, você vai cair ali, efetivamente. Então, não adianta ler o julgado e deixar o julgado para lá. Não caiam nessa de especificamente deixar, quando estiver faltando um mês para a prova, eu estudo a jurisprudência. Minha gente, não adianta. Você vai ler de forma corrida, você não vai absorver, você não vai conseguir, na hora de buscar a retenção da informação, saber de onde você tirar ali da sua cachola. Porque se o que a gente lê, e lá é a curva do esquecimento, ela diz que em 48 horas, 24 a gente já esquece, 48 horas, e a gente tem a curva do esquecimento, tem até um artigo aqui no feed do meu Instagram falando sobre isso. Se você deixa com um mês antes para estudar todos os informativos de 2023, 24, 22, 2020, na PCPE caiu jurisprudência do TJDFT 2019, falando de conversão do flagrante. Então, se você não tiver um nexo argumentativo criado, sólido na sua cabeça, não adianta você decorar a lei seca, saber o artigo 5º, saber da inviolabilidade domiciliar se você não souber desenvolver. Até, Na PCPE mesmo, caiu a até questão porque dos auditores. hoje em dia, principalmente para delegado, dificilmente você vai encontrar uma questão só da lei seca. Eu costumo dizer que se você não sabe a lei seca, você está fora. Se você só sabe a lei seca, você está fora. Saber a legislação é o ponto de partida. Mas hoje dificilmente você vai encontrar uma questão onde só vê o texto da lei. O que normalmente é a interpretação que o tribunal dá sobre o texto da lei. Por exemplo, eu me lembro de uma questão de processo penal, foi até numa prova objetiva de processo penal, que falava na história do indivíduo que fugia, ele estava em situação de flagrante, ele foi perseguido, flagrante impróprio, ele foi perseguido após a prática do crime, e ele fugia saltando em diversas casas diferentes. Ele violava um domicílio, depois violava um segundo domicílio, depois violava um terceiro domicílio, depois violava um quarto domicílio. E aí, se o cara fosse só pela letra da lei, ele ia dizer, não, a cada entrada em domicílio tem uma violação, a polícia pode entrar sem autorização do morador. Só que não é. A quinta turma do STJ diz que, dependendo da situação, se ficar claramente que ele está fugindo de um domicílio para outro e é possível acompanhar-se de fora do domicílio, deve-se dar preferência para a invasão no momento da captura. Então, assim, o tipo de questão, ele presume que você conhece a letra da lei, mas que você tem que estudar a jurisprudência. Por isso, de novo, que é tão fundamental essa técnica de estudo. Por isso que é tão fundamental você saber o que você buscar. E outra, se você abrir um informativo e ele não tiver catalogado e não tiver passado por uma curadoria de uma pessoa como a professora Rayana, você vai ler tudo que tem lá e não vai estar estudando seu núcleo duro. Porque não adianta você estar estudando tudo informativo. Você tem que escolher qual é seu concurso e estudar o núcleo duro informativo. Tem uma coisa que pouca gente se toca. Quase tudo dos informativos do STF, ele tem nexo com a Constituição e com os direitos humanos. Então, você tem que saber ali qual é a relação. Eu lembro, Rai, que quando o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, caiu uma questão sobre crime praticado a bordo de embarcação e aeronave. E eu tinha decorado o Código Penal, eu tinha decorado aquela história, que se o crime for praticado a bordo de uma aeronave ou de uma embarcação pública brasileira, onde quer que esteja, a lei aplicada é a nossa. E eu descobri a duras penas que, no caso da aeronave, a aeronave tem que estar em voo. E por quê? Porque o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que tratam do transporte aéreo. Convenção de Vancouver, a convenção que criou a IATA, a ICCAO, a Convenção de Montreal, e o nosso código diz, aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de regras ou tratado de direito internacional. Esse tipo de correlação, quando você está lendo a jurisprudência, você só faz se tiver um trabalho direcionado. E outra, estudar jurisprudência é você estudar em paralelo com sua preparação. É meio que assim, você precisa de mais ou menos uns 2 meses para conhecer a jurisprudência dos últimos 2 anos. E depois você tem que estar todo dia ou quase todo dia revisitando. Você concorda, Rai? Concordo.
Concordo, chefe. E é uma coisa que eu gosto muito de pontuar, é que você precisa ser muito bom em constitucional para organizar o raciocínio pelos mandamentos constitucionais de criminalização. É algo que eu tenho batido muito na tecla. E eu percebi a crescente cobrança dentro desse viés do mandados criminais de constitucionalização, principalmente em reconhecimento facial, busca e apreensão, e nos últimos temas de discursiva. Todos, minha gente, todos, absolutamente todos, tiveram pé no direito constitucional, direitos humanos, penal e processo penal. E é o que os editais gritam. Eu peço interdisciplinariedade. O pessoal quer falar sobre o uso de algemas, quer falar sobre direitos humanos. A gente tem que lembrar de regra de Mandela. Aí o pessoal faz. PGG, o que danada são regras de Mandela? Isso é a cara Porque de nenhum. Zé Carneiro, velho. É a Mandar cara de Carneiro. Ele está aqui, ele está aqui. direitos E, humanos. assim, quando a gente olha para essa questão dos direitos humanos, do racismo ambiental, do racismo dentro do contexto do reconhecimento de pessoas, gente, das decisões de câmera facial, reconhecimento facial, a sua prova discursiva, ela começa a ser cantada, mas desde que você tenha uma experiência, desde que você tenha um estudo nesse sentido. Essa questão que o professor falou aí da fuga, na última PCMG, pode até olhar aí nessa questão, caiu a responsabilidade civil do Estado. E responsabilidade civil do Estado está onde? 37, parágrafo 6 da Constituição. Fulano foge do cotel aqui, estoura a parede do cotel, foge, passa um dia escondido, sai quebrando o nexo argumentativo aí da fuga. E a gente sabe que o Estado, quando ele tem pessoas sob situação de custódia, ele responde, mas se quebrar o nexo, ele não responde. Suicídio do detento. Então, O se o detento detento. fugiu do presídio, foi atropelado por um ônibus. Eu me lembro, Exatamente. tem um julgado nesse sentido, que o cara estava evadido e foi atropelado por um ônibus. Chefe, sabe qual é o argumento, inclusive, desse seu julgado? Hum. Nós não combinamos isso, não, viu? Muito se debateu se a fuga, se o preso era usuário ou não usuário de serviço público. Então, fala-se muito na responsabilidade em pessoas em situação de custódia, gente na escola, gente nos presídios e na quebra do. Na quebra do. Até o termo. Eu sou de um tempo que a gente chamava o cara de presidiário, aí depois virou apenado, aí depois virou custodiado, né? Dependendo da situação, agora é custodiado assistido. Até essas expressões que vão aparecer na prova, elas vêm nos informativos. É porque, assim, a gente tem que sempre alertar vocês que estão estudando e só fazer uma aposta aqui. Pode me cobrar depois. Em Minas Gerais vai ter uma questão de reconhecimento facial. Em Minas, isso é a cara do concurso de Minas. Vai ter uma questão sobre jurisprudência de reconhecimento facial, e eu digo até qual é, a do STJ do ano passado aí, que vai estar no rol dos informativos. Mas, assim, os alunos, eles acabam achando que a interpretação do direito é aquela que eles têm. Não é. Não é. Bicho, o cara que faz tua prova não sabe nem que tu existe. O cara que faz tua prova nunca escutou falar no teu nome, mas ele passou a vida todinha escutando falar em Félix Fischer, escutando falar em, sei lá, os ministros do STF, que eu não vou citar nome aqui para evitar problema, escutando falar na quinta e na sexta turma, ele lê jurisprudência todo dia, e a lógica, a sistemática, o raciocínio da prova é a mesma de lá. Então, assim, você tem que estar ligado nesses temas, e o direito, ele sempre chega atrasado, e o direito penal, ele só chega para o after. O direito penal, ele só chega quando a festa termina, de tão atrasado que ele chega. Não tem como você aplicar o direito penal sem algumas delimitações da jurisprudência. E é justamente aí que está a diferença entre quem passa e quem não passa. E aí eu te pergunto, Rai, a pessoa que quer se manter atualizado nesse informativo, como é que faz? Ela deixa de estudar o cronograma normal e vai só para os informativos? Né? Não. Ela tem que colocar os informativos de forma inteligente nos seus estudos. Eu colocava sempre uma hora extra a mais no meu cronograma, porque se eu deixasse para chegar perto da prova, eu ia ter uma revisão que sai de 300 páginas e eu ia estar desesperada. Eu não revisava lei seca, eu não revisava doutrina, eu não revisava a legislação local, que é muito importante, e eu não tinha o raciocínio consolidado dos informativos. Gente, informativo entra ali no estudo base. Então, se você lê
a legislação, se você faz questões, se você revisa, se você tem a base conteudista, você tem que colocar os informativos. Você tem que já fechar, parar todas as arestas para que o seu estudo ele seja um estudo consolidado. O seu estudo ele não pode ter aresta, ele não pode ter nada em aberto, porque chega no momento de você olhar para a questão e responder à questão e você não saber, por falta de leitura, dói. Uma coisa é você chegar ali naquela questão, você errar a questão porque você nunca viu o conteúdo. Ok, beleza, não deu tempo. Mas e você errar por falta de revisão e você errar aquela questão que vai fazer você trocar ali a sua aprovação por mais uma prova. E eu sei que quem está estudando quer encerrar a carreira ali, quer fazer a sua última prova. Todo domingo que a gente faz uma prova, a gente faz para ser a nossa última prova. Ninguém quer voltar para fazer uma nova prova. Todo domingo que você sai de casa com duas canetas e uma esperança, você quer que sua esperança se transforme em realidade, né? Então, não tem muito o que fazer. Agora, inclusive, eu brinco muito aqui internamente que eu digo que tem candidato que é juninho, que tem candidato que se abestalha. Por quê? Porque ele se esquece que cada coisa tem um jeito de estudar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara diz, rapaz, professor, eu quero aula de informativo. Bicho, isso não existe. Não existe. Não perca seu tempo com uma pessoa lendo informativo para você. A técnica de estudo informativo é diferente. Giovanni, eu quero ler para aprender os temas mais fundamentais, sei lá, da sua disciplina de direito penal. O caminho não é esse. Aí você tem que ter aula para entender cada um desses pontos. É por isso que tem um curso nosso aqui no Jus 21, que é o Delta Prêmio, que é o Delta com Mentoria, que está fazendo tanto sucesso. Olha, é fora do comum a quantidade de alunos que nós recebemos agora, nesse ano, principalmente nesse segundo semestre, de pessoas que estavam há 3, 4, 5, 6 concursos de polícia batendo na trave e não entrava. E o cara, você ia conversar com o cara sabe tudo. Ele só não está sabendo estudar. Ele tinha uma boa base conteudística, mas ele não estava sabendo estudar. E eu lhe digo, 50% o grande problema estava nos informativos. Os outros 50% estava na questão do aprofundamento, assim, ele queria aprofundar sem ter base. Mas aqueles que já tinham uma boa base estavam e não conheciam jurisprudência, não conheciam informativo. É tanto que eu digo isso aqui dentro da empresa sem medo de errar. Nos próximos concursos, PC Minas Gerais, PC Ceará, PC Piauí, PC Tocantins, o juiz vai ter um candidato entre os 5 primeiros colocados. Eu digo sem medo de errar. Tem muita gente boa aqui estudando com a gente está sempre trazendo novidade, a gente está sempre trazendo material a mais para o cara poder estudar. É por isso que aqui no Jus 21 a gente não prepara você para um concurso específico. Muita gente vai lançar o curso específico da PC do Ceará, não. A gente tem os nossos cursos para delegado, para a gente, para lhe preparar de forma ampla, de forma conglobante, para você ter condição de fazer o concurso até você passar. Porque hoje não dá para ser juninho. Hoje não dá nem para você focar num concurso só. Não tem mais como, nem para você estar misturando as técnicas de estudo, principalmente essa técnica de estudo informativo. E aí eu vou deixar um convite para vocês. Amanhã, lá no nosso grupo do WhatsApp, às 18 horas, a professora Rayana vai mandar um simulado informativo, um modelo para vocês. Ela vai mandar o material de simulado, vai mandar também o gabarito comentado dos simulados. E é importante que vocês façam, porque às 20 horas, nós vamos entrar ao vivo para ela mostrar nas questões como se você tivesse sabendo estudar o informativo e você não tinha errado a questão. As questões foram feitas para lhe mostrar isso. Então é um treino gratuito que vai ser exclusivo para quem está no nosso grupo do WhatsApp. E aí, Rai, eu te pergunto, para aquela pessoa que hoje ela diz assim, cara, eu quero começar a estudar informativo, eu quero me manter atualizado de informativo, eu quero aprender. Tem novidade amanhã? Tem uma super novidade. Primeira coisa, todos os alunos eles têm que ter em mente o calendário do SF e do STJ. Que nós temos pronto, né, PLGG? Nós temos um calendário aí que lá nas turmas de Delta, de mentoria, já está disponibilizado. Quem é aluno do Delta Plus já tem esse calendário. Então, ninguém sofre querendo saber qual é a data que vai sair aquele julgado, certo? E nos materiais semanais tem as atualizações também. Amanhã, para quem quer
aparar as arestas para quem quer chegar chegando realmente em Minas, no Ceará, e para quem quer chegar chegando na formação de base, nós vamos lançar um Não, curso. não fale não, não fale não, não fale não, não fale não. Diga só que tem a novidade amanhã. Não estraga a surpresa, não. Até porque quem é nosso aluno Delta Prêmio, que tem o acompanhamento e mentoria, vai receber antes. Então, primeiro os que estão dentro de casa, primeiro estão dentro de casa. Mas amanhã a gente tem uma novidade nesse sentido. Inclusive, pessoal, muita gente nos perguntou, Giovanni, vocês fizeram uma promoção no mês passado, a gente perdeu, a gente queria começar a estudar, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente terminar essa live aqui, a gente vai abrir para perguntas, mas quando terminar essa live, eu e a Rayana vamos lá no grupo do WhatsApp, certo? A gente vai abrir, deixar o grupo do WhatsApp aberto aí uns 20 minutos conversando com vocês. Caso você queira começar a estudar para delegado, para agente, para escrivão, fale lá com a gente, que a gente vai mandar um link exclusivo para vocês. Eu tenho um presente para dar para todo mundo que já é aluno nosso de polícia aqui, de carreiras policiais, de delegado e de agente aqui no JUS 21. Eu vou falar lá no grupo daqui a pouco, é exclusivo. É um presente mesmo. Vou dar um negócio. Quando eu disse que ia dar, a Raina quase que morri aqui, mas eu vou dar, mas a gente vai falar lá Eu só no grupo. infartando, eu infartando, eu É, infartando. só lá no grupo. Então, se você não faz parte do grupo, entra no nosso grupo de WhatsApp. E lembrando que amanhã o simulado vai ser encaminhado lá e depois a gente vai fazer a live e aí você precisa ter recebido esse simulado para poder acompanhar a live. Deixa eu abrir aqui para perguntas. Quem tiver perguntas agora, faça. Nós vamos aqui nos próximos 5 minutinhos tentar atender a todo mundo. Rai, quer dizer que esse cronograma aí de quando saem os informativos, os alunos de Delta Prêmio já tem na área do aluno. Já Aqui tem no na grupo. área do aluno, já está disponível lá. Calendário de informativos. Eles já estão com eles as datas do STF, do STJ, o que saiu já e o que vai sair do ano todo já está lá disponível. Show de bola. Galera, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora ou então, daqui a pouco, pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp. Mais alguma coisa, chefe, para acrescentar antes da gente terminar? PLGG, essa semana eu estava conversando com um aluno de mentoria Delta Plus e ele me trouxe uma questão de legislação e depois ele trouxe a mesma questão de uma prova discursiva de inviolabilidade domiciliar. E ele foi me dizer por que o argumento dele, certo? Por que o argumento dele não tinha sido pontuado na peça. Aí eu disse o seguinte: você esqueceu de olhar um detalhe. Onde foi feita a busca? No escritório do advogado, na empresa. Lá na Constituição a gente tem o quê? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre e afins. Aí ele disse o seguinte: eu não prestei atenção. Eu lembrei da inviolabilidade domiciliar. Aí eu disse, mas qual foi o contexto que aconteceu aí? Foi empresa? Quem foi que fez? Qual foi o contexto? E eu trouxe para ele uma seguinte abordagem. Essa inviolabilidade domiciliar, ela tem alguma coisa a ver com o poder de polícia lá do direito administrativo? E ele parou assim, aí eu disse, sabe por que eu vou lhe dizer isso? Porque a peça, uma peça que caiu lá em Minas, inclusive fica a dica aí para o pessoal, foi relacionada ao poder de polícia, foi relacionada especificamente ao tema poder de polícia. Esse tema caiu de novo na PC Santa Catarina, pela FGV, e muita gente errou a questão do poder de polícia relacionada aí à questão da prova de polícia. E ele me disse, eu não consegui fazer esse raciocínio. Aí eu disse, sabe por que você não conseguiu? Porque você decorou o artigo 5º. E você não massificou o entendimento dos tribunais superiores com relação a essa inviolabilidade domiciliar. Hoje, fuga, atitude suspeita, o que é fundado a suspeita? Minha gente, tem um Até, material disso, eu não vou falar nada, não. até, Vou até, falar nada, não. até rompimento de monitoramento com raio zero hoje já relativiza a inviolabilidade do domicílio, né? O cara tiver monitorado por tornozeleira com raio zero e tiver rompimento, isso já pode inviabilizar dependendo da situação. Rai, tem uma pergunta aqui do Ricardo Figueiredo. Os informativos devem ser lidos como a lei seca todo dia? Sim ou não? Todo dia. Igual tomar banho. Todo dia toma banho, todo dia lê informativo, responde questões, revisa e lê a lei seca e a jurisprudência. Todos os dias, gente. Mas É dentro de uma estratégia, né? dentro Tem que ter um de uma cronogramazinho. estratégia.
E outra, não adianta ir lá no site do STJ, pegar o julgador, o RESP, lá de 52 páginas, passar 3 dias lendo e não entender nada. Não adianta. O estudo de informativo é um estudo inteligente. Você precisa entender o informativo, você precisa reter as informações necessárias, você precisa saber quais são as palavras-chave. Por quê? Porque o seu espelho ele vai pontuar as palavras-chave dos tribunais dentro daquela questão. Que foi o que aconteceu com esse aluno. Ele trouxe a busca, eu disse, seu raciocínio de busca está correto, mas não pelo que a banca pede. A banca quer as palavras-chave desse julgado aqui. E ele disse, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha estudado isso dessa forma. É a primeira vez que eu estou vendo uma mentoria assim, tão direcionada, em um curso com tanto cuidado. Aí eu disse, é exatamente isso, eu preciso desenvolver o seu raciocínio, porque no dia da prova é você a prova, a caneta, Deus e tudo que você consolidou. Eu não estou lá para pensar por você, mas se eu criei o raciocínio, como eu fiz a prova da PCPE, na hora que eu li a questão, na hora que eu li, eu disse: essa questão não tem resposta, não é roubo. E eu criei até um mnemônicozinho e eu colei na frente da minha cabine e eu olhava todos os dias para aquilo ali. Aquele meu resuminho lá de roubo, ele caiu em todas as provas subsequentes e a argumentação, as palavras-chave, todas as demais eu consegui desenvolver. Então, o estudo, ele é inteligente. Primeiro, porque nós queremos passar, nós não temos tempo para estar reprovando, nós queremos ser, eu dentro da concepção de aluno, de vocês alunos, vocês querem ser delegados, vocês querem ser escrivão, a gente, nós vivemos essa realidade. Então, nós analisamos prova, nós vivenciamos, nós olhamos no contexto de aluno, o que é que A eu gente posso passa, trazer? a gente passa o dia pensando em como preparar vocês melhor. Nós É, fizemos uma escolha de vida. A gente escolheu passar o dia pensando em como preparar vocês de forma mais eficiente. exatamente. E quando eu decidi parar de fazer prova e retornar à docência, foi isso que eu olhei. Eu disse, foi bom porque eu consegui olhar para o candidato, eu consegui viver o candidato para trazer para a professora aquilo que os meus alunos, os candidatos, realmente precisavam. E eu vejo que muita gente perde tempo lendo um RESP de 52 páginas para não reter nada. É igual a leitura capa a capa. Eu li Pedro Lenza, capa a capa. Quando eu cheguei no final, não sabia nem mais o que era que eu tinha lido. Por quê? Porque eu não assimilei aquilo. Eu preciso assimilar palavras-chave. Por que tem candidato que passa com 6 meses? Por que tem candidato que passa com 1 ano? Por que tem candidato que passa com 10 anos? Por quê? A retenção da informação necessária para ser aprovado está sendo diferente. Diferente por banca, diferente por pessoa. Cada pessoa ela vai ter aquela absorção do conteúdo. Mas se você absorver o necessário, você passa com tranquilidade. Tem aluno fazendo aí nossos simulados semanais, gabaritando 30 de 30, mini simulado de fiança. O simulado de fiança está difícil da mentoria Delta. O pessoal está gabaritando. Por Eu quê? errei uma do simulado de fiança, eu fui fazer, errei uma e o povo aqui está gabaritando. E o povo gabaritou. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse o seguinte, eu falei até com o João, que é um grande aluno nosso, e ele é uma das próximas apostas de Delta, que eu tenho de aluno nosso de aposta de Delta. Eu disse a ele, João, tem um esqueminha lá de fiança que não tinha encanto nenhum. E foi aí que eu parei de errar a questão de fiança. E eu mandei para ele, eu disse, depois me dá o feedback. Como tu tá se dando em fiança? Ele disse, Rayana, não é mais nada de fiança. Eu consegui solidificar aquilo. Eu digo, então, missão cumprida. Tem uma aluna nossa, é Magda. Eu brinco muito com ela porque o nome dela tem tudo a ver com uma série de televisão que passava, que o nome dela é Magda e ela é do Rio Grande do Sul, sei lá, do Paraná. Eu brinco com ela assim, só falta ser Magda de Pato Branco. E a gente tira muita onda com ela, porque quando ela veio estudar aqui no JUS 21, ela começou com a gente no mês de maio, se eu não me engano. E ela tinha sido ex-aluna minha de segunda fase. E aí ela disse, Giovanni, eu passei na segunda fase do AB já tem uns 2 anos, estou fazendo concurso aí desde que voltou da pandemia e só me lasco, isso não é para mim. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos conversar e entender. E sabe o que foi que eu percebi? Ela tinha um desespero. Ela era uma excelente aluna de graduação e ela tinha um desespero de estudar para a prova de concurso como se ela fosse aluna de graduação.
Então ela disse assim, professor, eu já li 4 livros de direito administrativo e as questões. Eu digo, então você está perdendo seu tempo. Porque a questão não é você ler os 4 livros de direito administrativo. A questão é o que você precisa estudar e como você precisa estudar direito administrativo. Eu terminei uma gravação agora, que é um dos presentes que eu vou dar para quem já é aluno de polícia. Eu terminei uma gravação de um curso que eu queria fazer há muito tempo aqui no JUS 21, chamado Fundamentos do Direito Penal. O que é o fundamento do direito penal? Aqueles pontos que a galera não aprende na graduação ou aprende errado. Exemplo da minha live de ontem. Dolo eventual. Todo mundo já ouviu falar que dolo eventual é quando você assume o risco de produzir um resultado. Isso não é dolo eventual, isso é crime culposo. Isso é culpa por imprudência. Dolo eventual é outra coisa que não é isso. Eu falei isso na live de ontem. E a galera, porra, mas eu passei 5 anos repetindo isso. Ou então, é, admite-se tentativa em crime culposo na modalidade culpa imprópria. Aí eu digo, culpa imprópria não é crime culposo, é modalidade de erro. Vocês estão só confundindo os nomes aí. Então, assim, eu fiz questão de gravar um curso para que o cara não precisasse pegar uma doutrina de penal e estudar a doutrina de capa a capa, como se diz, e não lembrar de nada. Eu gravei um curso para que ele pudesse aprender os institutos que vão fazer a diferença para ele passar em qualquer coisa em direito penal e escrevi. A gente passou aqui uns 4 meses escrevendo o material para ele ler e aprofundar, caso ele precise daquilo numa discursiva, por exemplo, alguma coisa assim. Por quê? Porque, como o Rai falou, não adianta pegar Pedro Lenza e ler, não tem nada contra Pedro Lenza, a gente dá melhor qualidade, mas não adianta pegar Pedro Lenza e ler capa a capa, se isso não vai fazer diferença na sua preparação. Eu li ali Lopes Meirelles todinho e não lembro porra nenhuma, só que a capa do livro era amarela. É a única coisa que eu lembro. Eu li livro de economia na minha faculdade e só me lembro hoje do Ceteris Paribus porque eu apresentei um trabalho sobre isso. Então, assim, você precisa ter o foco no que você estudar. Esse meu curso mesmo de Fundamentos de Direito Penal, aquilo que o cara não pode deixar de entender é aula. Aquilo que ele tem que reforçar é doutrina para ler. A parte dos crimes em espécie que ele precisa conhecer a lei seca é o material que a Rayana fez. A parte do mnemônico são os mapas mentais. É uma pluralidade de coisas para que no final ele diga, pronto, agora aqui eu não esqueço mais. Se cair qualquer coisa de direito penal, eu vou acertar, eu vou passar. Inclusive, eu vou dar um presente para o pessoal que está lá no grupo de Delta, que já é nosso aluno do JUS 21. Mas a gente vai falar lá no grupo. Se você quiser saber, corre nos meus stories aqui, clica no link, acessa o grupo do WhatsApp, que a gente está terminando a transmissão e vai para lá. Agora eu e a Rayana conversar um pouquinho Ô, exclusivamente com o chefe, pessoal que está no grupo. deixa eu pontuar uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, que inclusive você recebeu um áudio de uma amiga minha, encontrei com ela na academia, e ela mandou um áudio para o professor. Gente, eu era estagiária do MPF. E eu estava analisando alguns processos referente à prescrição. Minha gente, eu fazia o cálculo. E eu dizia, meu Deus do céu, e eu não conseguia me fazer parecer, e eu errava a prescrição. Eu dizia, eu tenho que procurar um professor que me ensine prescrição. Eu já tinha lido o livro, eu já tinha feito de tudo. E eu olhei para essa minha amiga, para a Thalita, que hoje ela é oficial da PM de Sergipe, aquela que lhe mandou a Aham. mensagem, e eu disse, Thalita, eu vou fazer o curso com o Giovanni Moraes. Eu morava em Garanhuns e o curso era presencial. E eu vim fazer um curso aqui com um professor em Recife. Eu acho que o professor nem sabe dessa história. E eu assisti a aula sua de prescrição. E eu voltei para trabalhar na procuradoria. E quando eu cheguei, eu fiz uma minuta exemplar de prescrição. E o procurador me chamou. Aí disse: olha, eu vi que você melhorou bastante na dificuldade que você tinha de prescrição. Eu tinha uma tabelinha de datas, de ano, eu tinha uma tabelinha, uma filazinha, uma cola de prescrição. Aí eu disse a ele, doutor, era a doutora Marília, na verdade, eu disse, doutora, eu tinha muita dificuldade em prescrição. E eu já tinha lido o livro, já tinha feito de tudo. E eu fui atrás de um professor em Recife, que foi Giovanni, para me ensinar prescrição. Eu fui fazer um curso dele. E até hoje eu sei prescrição, porque foi o professor que me ensinou. E os pareceres que eu fazia no MPF, que era tudo voltado à prescrição, mudaram da água para vinho. Isso a procuradora me disse, você melhorou muito. Aí eu disse, porque eu faltava o raciocínio correto de prescrição. Não adiantava eu ler todos os livros que tinha.
Não adiantava eu estudar da forma que eu estava estudando, porque faltou a base conteudista da forma facilitada que Giovanni me entregou. E isso impactou onde? Na minha produtividade no trabalho. Além do que, hoje eu sei prescrição, eu posso dizer, bater no peito e dizer que eu sei prescrição, porque eu aprendi com o Giovanni, e eu mudei a minha percepção do mercado de trabalho, que era o meu estágio lá no MPF. Então, gente, os pontos fundamentais, eu vou dizer a vocês, eles impactam a sua vida no seguinte sentido, não só para você ter conteúdo, mas você que quer entrar no mercado de trabalho e está com dificuldade em determinados temas, vai fazer uma seleção para um estágio. Chega lá no estágio, vem uma peça para você fazer e você fica sem saber o que fazer naquela peça. Se você tiver os pilares, os pontos fundamentais, esse aprofundamento teórico, você desenrola. E eu digo a vocês que eu, no estágio, eu mudei da água para o vinho, porque eu tive base conteudista necessária para mudar. De uma Rayana que sabia 0,1% de prescrição para uma Rayana que foi chamada pelo procurador para dizer que eu tinha evoluído. Então, Valeu, gente, Marco. Gostei demais da história. Não sabia, fico muito feliz. Ó, se você que está assistindo, você quer fazer esse curso de fundamentos, faz o seguinte: ele está disponível no site do JUS 21, mas me manda um direct. Vem aqui, manda um direct. Giovanni, eu quero fazer seu curso de fundamentos. Manda um direct que eu vou te mandar o link, vou te mandar o cupom de desconto para você pagar mais barato para você fazer esse curso. Agora, se você é nosso aluno de polícia, Debré, não compra esse curso de fundamentos. Vá lá para o grupo do WhatsApp, que eu vou lá com a Rai agora para trazer uma surpresa para vocês. Rai, valeu. A gente vai lá para o grupo do WhatsApp agora. Galera, obrigado. Amanhã, 20 horas, nós vamos responder aqui, mostrar para vocês o simulado só de informativos, para você ver como faz diferença quando você conhece ou não conhece os informativos. E o simulado às 18 horas, a Rena vai mandar no grupo do WhatsApp. Beleza? Valeu, Rai. obrigada, Boa noite aí. chefe. Pessoal, obrigada por tudo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá para o grupo do WhatsApp e agora bater um papo bem legal. Valeu! Tchau.